O Vasco da Gama vive momentos intensos nos bastidores e em campo, e as notícias sobre o clube não param de chegar. A possibilidade de contar novamente com Douglas Luiz, atleta criado nas categorias de base do Cruz Maltino e atualmente insatisfeito no futebol inglês, mexeu com a torcida vascaína nos últimos dias. A chance de um retorno do volante é tratada como uma possibilidade real, mas envolve detalhes financeiros e negociações delicadas, considerando que o jogador pertence à Juventus e está emprestado ao Nottingham Forest. A vontade do atleta de voltar para o Brasil é clara e internamente o Vasco observa a situação com atenção, buscando entender se as condições financeiras do clube permitiriam concretizar essa transação sem comprometer o planejamento do elenco para a temporada. É uma situação complexa, mas que demonstra como o Vasco procura unir tradição e necessidade técnica, valorizando jogadores que já possuem uma conexão com a torcida e com a história do clube. O interesse em Douglas Luiz reflete a estratégia do clube de reforçar setores importantes, sem perder de vista a sustentabilidade financeira, mantendo o equilíbrio entre investimento e retorno dentro de campo. Além da movimentação envolvendo o volante, o Vasco também se prepara para anunciar reforços que já estão com a situação encaminhada, como é o caso de Alan Saldívia. O defensor se despediu oficialmente do Colo-Colo, clube chileno em que se destacou, agradecendo ao time e à torcida pelo suporte ao longo de sua trajetória. A expectativa é que nas próximas horas ele seja apresentado como reforço do Cruz Maltino, trazendo novas opções defensivas ao técnico Fernando Diniz, que já demonstra entusiasmo com a chegada do atleta. Esse tipo de negociação evidencia a preocupação do Vasco em equilibrar a experiência de jogadores consagrados com a integração de atletas mais jovens e com potencial de crescimento, compondo um elenco que consiga suportar a longa temporada à frente. Ao mesmo tempo, essa movimentação se encaixa no planejamento do clube de ter peças estratégicas para o setor defensivo e também para a recomposição do elenco caso saídas importantes ocorram, como já vem sendo observado com outros jogadores que estão sendo monitorados por clubes nacionais e internacionais. Enquanto isso, o Vasco se prepara para voltar aos gramados pela Taça Guanabara, enfrentando a equipe do Maricá na primeira rodada. O planejamento da comissão técnica aponta para a utilização de um time misto nas primeiras partidas, preservando os titulares para os jogos mais decisivos, especialmente diante do Flamengo, na terceira rodada. Esse cuidado reflete a estratégia de evitar desgaste do elenco principal, permitindo que jovens talentos e atletas que chegaram recentemente possam ganhar ritmo de jogo sem comprometer a performance em confrontos mais equilibrados. O Campeonato Carioca, neste início de temporada, servirá também como laboratório para o técnico avaliar peças como Estrela, cria da base vascaína, que poderá ser emprestado caso não consiga se destacar nos primeiros jogos. Essa abordagem mostra como o Vasco busca potencializar o talento interno e equilibrar experiência e juventude, mantendo o foco tanto nos resultados imediatos quanto no desenvolvimento de longo prazo do elenco. Outra novidade importante envolve o novo uniforme do Vasco da Gama para uma temporada de 2026, produzido pela Nike. A camisa mantém o tradicional design Cruz Maltino e será lançada em 3 versões. A camisa de jogo, utilizada pelos atletas em campo, a camisa do torcedor e uma versão fã, com estética semelhante, mas destinada ao público geral. Esse lançamento não apenas renova a identidade visual do clube, mas também gera expectativas entre os torcedores sobre como a equipe irá se apresentar em campo,
trazendo um símbolo de modernidade e tradição ao mesmo tempo. A apresentação da camisa evidencia o cuidado do clube em manter o vínculo emocional com a torcida, reforçando a imagem do Vasco como um time que respeita suas raízes enquanto se moderniza para atender demandas de marketing e experiência do torcedor. A camisa já estará disponível nas lojas na próxima quinta-feira, dando início a uma fase de entusiasmo e expectativa entre os vascaínos, que aguardam ansiosos para vestir as cores do clube. No setor ofensivo, o Vasco mantém uma prioridade clara: contratar um jogador com características de ponta, capaz de diversificar o ataque e criar oportunidades únicas no setor ofensivo. Após as contratações de jogadores como Haas, que atuam mais como meias ou peças de composição, o clube busca reforçar o ataque com atletas que possam oferecer velocidade, finalização e presença diária, complementando o estilo de jogo do time e garantindo maior competitividade nas disputas da temporada. Essa busca reflete a análise da diretoria sobre a importância de equilibrar o elenco, garantindo que cada setor possua alternativas e qualidade suficiente para enfrentar a maratona de jogos do Campeonato Carioca e do Brasileirão, além de eventuais competições nacionais ou continentais. A estratégia do Vasco combina visão financeira com planejamento esportivo, tentando aproveitar oportunidades de mercado sem comprometer o equilíbrio econômico do clube. Além das contratações, o Vasco também avalia possíveis saídas, principalmente em casos de atletas que não são titulares e possuem salários elevados, como David e Pablo Verê. A saída desses jogadores representaria não apenas uma economia significativa para o clube, permitindo realocação de recursos no mercado, mas também abriria espaço para novas contratações, potencialmente com custo-benefício mais vantajoso. O clube mantém atenção às propostas, sempre respeitando o desejo dos atletas e o impacto financeiro das negociações, buscando soluções que equilibrem a sustentabilidade com a competitividade em campo. Essa postura demonstra a maturidade da diretoria em lidar com o mercado de transferências, valorizando tanto os interesses do clube quanto dos jogadores e garantindo que as decisões tomadas estejam alinhadas com o planejamento de curto e longo prazo do Vasco da Gama. Internamente, o técnico Fernando Diniz tem liberdade para gerenciar o elenco de acordo com a preparação de cada jogo, utilizando o time misto em partidas estratégicas e escalando o time titular em confrontos de maior importância, como clássicos e jogos decisivos no Campeonato Brasileiro. Essa gestão cuidadosa visa manter o elenco motivado, evitar desgaste físico e possibilitar que jogadores recém-chegados, jovens talentos e atletas em recuperação ganhem espaço e experiência. A movimentação interna, aliada às negociações em andamento e à chegada de novos reforços, cria um cenário de expectativa e ansiedade entre os torcedores, que acompanham cada notícia com atenção e torcem para que as decisões tomadas tragam resultados positivos. O Vasco segue em ritmo acelerado, trabalhando nos bastidores e em campo para iniciar a temporada de forma competitiva e estruturada, com atenção especial às finanças, ao planejamento técnico e ao desenvolvimento de jovens atletas, enquanto busca reforçar o ataque e manter a estabilidade do elenco. Enquanto o Vasco da Gama se movimenta nos bastidores para reforçar o elenco, a torcida acompanha cada detalhe com grande expectativa,
principalmente em relação às negociações envolvendo Douglas Luiz e possíveis contratações ofensivas. A diretoria trabalha para fechar a primeira fase da janela de transferências, equilibrando a chegada de novos nomes com o planejamento financeiro do clube, sempre com atenção para não comprometer a sustentabilidade. Internamente, há uma clara preocupação em manter o equilíbrio entre os salários dos atletas e o potencial técnico de cada contratação, de modo que o Vasco possa investir de forma estratégica em reforços que tragam impacto imediato, principalmente em posições onde o time ainda carece de alternativas de qualidade. A movimentação do mercado ainda promete surpresas, e a torcida vascaína segue ligada em cada notícia, torcendo para que as negociações sejam bem-sucedidas e tragam jogadores capazes de elevar o nível do elenco em toda a temporada. A situação de Douglas Luiz, embora ainda não confirmada oficialmente, segue sendo tratada como prioridade. O volante, que não tem obtido regularidade no futebol inglês, demonstrou interesse em retornar ao Brasil, o que abre uma janela para o Vasco tentar viabilizar o negócio. O clube considera que o investimento financeiro necessário poderia ser compensado pelo impacto esportivo e pelo vínculo emocional que o jogador possui com a torcida e com a história do clube. A possibilidade de contar com um atleta de alto nível, que já passou pela base e entende a filosofia do time, tem gerado discussões internas sobre como estruturar o elenco de forma competitiva e equilibrada, garantindo alternativas para todas as posições. Essa situação também coloca o Vasco em evidência no cenário nacional, mostrando que a diretoria está disposta a buscar soluções criativas e estratégicas para reforçar o time, sem deixar de lado a responsabilidade financeira e o planejamento de longo prazo. No setor defensivo, a chegada de Alan Saldívia promete trazer mais estabilidade e opções ao técnico Fernando Diniz. O zagueiro, que se despediu do Colo-Colo de maneira emocionada, chega para fortalecer uma defesa que busca maior consistência e equilíbrio. A integração de novos atletas, combinada à experiência de jogadores já consolidados, como o próprio Pablo Verê, cria um ambiente competitivo no elenco, incentivando todos a se esforçarem em busca de um lugar no time titular. Além disso, essa movimentação defensiva permite que o Vasco planeje melhor as escalas em jogos com maior pressão, como clássicos ou partidas decisivas no Campeonato Carioca e no Brasileirão, garantindo que o time possa atuar com equilíbrio, mesmo em jogos de maior intensidade e exigência física. A diretoria observa atentamente o desempenho de cada jogador nos primeiros jogos da temporada, avaliando a necessidade de ajustes e possíveis reforços, mantendo o foco na construção de um elenco sólido e competitivo. Enquanto a equipe se prepara para a Taça Guanabara, os primeiros jogos da temporada servirão para testar o desempenho do elenco e avaliar jovens talentos como Estrela e Leandrinho. Ambos têm a oportunidade de mostrar seu valor em partidas oficiais e, caso não se destaquem, podem ser emprestados para ganhar experiência, seguindo a estratégia que já funcionou com outros atletas no passado. Esse cuidado evidencia a preocupação do Vasco em desenvolver seus jogadores da base, dando oportunidade para que eles adquiram experiência competitiva sem comprometer o rendimento da equipe principal. Ao mesmo tempo, a comissão técnica consegue observar como essas peças se comportam em confrontos oficiais, ajustando a preparação física, tática e mental de cada jogador, garantindo que todos estejam prontos quando forem chamados para atuar em jogos decisivos. No setor ofensivo, a busca por um ponta com características de explosão, habilidade individual e finalização segue sendo prioridade máxima.
A diretoria entende que a diversificação do ataque é essencial para que o Vasco consiga criar jogadas diferenciadas e manter o poder ofensivo durante toda a temporada. Essa estratégia envolve analisar o mercado de transferências de forma criteriosa, avaliando opções que combinem qualidade técnica com custo compatível à realidade do clube. Ao mesmo tempo, a gestão financeira acompanha de perto o impacto de possíveis saídas, como a de David e Pablo Verê, que representam salários altos e atualmente ocupam posição de banco. A liberação desses atletas poderia gerar economia significativa, permitindo a contratação de reforços de maior impacto ou, ao menos, mais adequados às necessidades do time, fortalecendo o setor ofensivo e equilibrando o orçamento. Os primeiros jogos do Campeonato Carioca também servirão como termômetro para a comissão técnica, que pretende utilizar o time misto nos confrontos iniciais, preservando o elenco principal para partidas mais decisivas. Essa gestão cuidadosa ajuda a evitar desgaste físico e oferece oportunidade para que jogadores recém-contratados se adaptem à filosofia do clube e ganhem ritmo de jogo. O calendário da temporada, que inclui jogos da Taça Guanabara e do Campeonato Carioca, exige planejamento minucioso para garantir que o time esteja preparado tanto para competições estaduais quanto para o início do Brasileirão. A alternância entre titulares e reservas é estratégica, permitindo que todos os setores do elenco se mantenham ativos e motivados, ao mesmo tempo em que a comissão técnica consegue avaliar o desempenho individual e coletivo, ajustando a preparação conforme as demandas de cada partida. Além disso, a diretoria vascaína segue monitorando no mercado para possíveis reposições, caso ocorram saídas de atletas importantes. Essa postura demonstra que o clube mantém atenção constante às oportunidades de reforço e está preparado para agir de forma estratégica. As negociações em andamento, somadas ao planejamento da comissão técnica, mostram que o Vasco busca construir um time competitivo, capaz de enfrentar uma temporada longa e intensa, conciliando tradição, investimento em jovens talentos e contratações pontuais de impacto. A expectativa da torcida cresce a cada notícia e o ambiente no clube se mantém agitado, com movimentações que indicam que a diretoria está comprometida em entregar um elenco equilibrado, competitivo e pronto para brigar por resultados expressivos em todas as competições. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Sussurros que vêm de Minas Gerais começam a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro e carregam um peso que muitos em Belo Horizonte já chamam, em tom dramático, de traição. O rumor que circula nos corredores e nas rodas de conversa aponta para uma possível perda dolorosa do Cruzeiro. Caio Jorge estaria na mira do Vasco da Gama. Nada foi confirmado. Não há anúncios oficiais, mas a simples especulação já foi suficiente para provocar inquietação entre dirigentes e torcedores. Caio Jorge passou a ser visto como uma das grandes joias do elenco celeste. Dono de mobilidade, leitura de jogo apurada e faro de gol, ele representa mais do que um jogador em boa fase. Simboliza a esperança de retomada do protagonismo do clube mineiro. Por isso, a ideia de vê-lo vestir outra camisa no cenário nacional, especialmente a de um rival tradicional, soa como um golpe difícil de digerir. Do lado vascaíno, comenta-se que o interesse é real e vem sendo tratado com cautela, quase em silêncio. Intermediários estariam sondando o ambiente,
avaliando a receptividade do atleta e explorando brechas que o mercado costuma oferecer. A promessa de um papel central em um projeto ambicioso, aliado ao peso histórico do clube carioca, seria o principal argumento para tentar seduzir o atacante. Internamente, o Cruzeiro tenta demonstrar tranquilidade. Mas há quem admita preocupação com a possibilidade de o jogador se deixar levar por novas perspectivas. A torcida, por sua vez, reage com desconfiança e sentimento de déjà-vu, lembrando episódios recentes em que talentos partiram antes de consolidar uma trajetória longa no clube. Para o Vasco, a eventual chegada de Caio Jorge seria interpretada como um sinal claro de ambição e reconstrução. Para o Cruzeiro, porém, a saída teria contornos de ruptura e deslealdade. Por enquanto, tudo permanece no campo das especulações, mas no futebol brasileiro, rumores assim raramente surgem sem deixar marcas profundas, mesmo quando ainda não se transformaram em realidade. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!